a Fernanda. Boa noite a todos. Obrigado Boa por noite. aqueles que esperam os demais colegas. Boa noite. Para a gente ter um encontro, que bom, acho que com um número meio aproximado que a gente teve na aula passada. Infelizmente, não estamos conseguindo ter todos os colegas aqui presentes, não sei porquê, mas hoje é uma etapa importante da nossa disciplina, tá? A aula passada foi uma aula em que eu trouxe bastante o contexto brasileiro e o contexto do Covid, o contexto que a gente está vivendo atualmente, e acabei me emocionando também, inclusive com aquela aula, que eu acho que é como vocês, nos trabalhos de vocês, tanto... não liguei minha câmera. Vocês nem para me avisar. Tá. Vamos ver aqui. Vou dar uma coisa mais light hoje. Vamos mudar a imagem aqui. Vou tirar aqui. Pronto. Tá todo mundo me escutando bem e me vendo bem? Sim. Tá. Então, como eu estava falando, a aula passada foi emocionante para mim, uma aula com muita emoção, no sentido do retorno, né? Que eu, como professor, como arquiteto e urbanista, eu podia dar para vocês, além da nossa relação aluno-professor, que eu sempre procuro refletir com vocês que ela é uma relação amorosa, né? É uma relação amorosa num sentido platônico e num sentido, o amor platônico, né? E num sentido também até paulo freireano da educação, que quando eu coloco para vocês os assuntos, procuro entender o que vocês estão vivendo, e procuro engajar vocês, não no que eu estou dando na aula só, mas no que a arquitetura e o urbanismo para nossa sociedade, né? E eu não digo só, eu digo aldeia global, a sociedade mundial, a todo o mundo espera de vocês. E no fundo eu estou colocando um desejo meu, um amor por vocês, que é, então, pensem se alguém está solteiro na quarentena, deve estar sendo mais difícil, né? Mas pensem nas relações amorosas de vocês, em que vocês projetam um no outro o desejo de vocês. E claro, é por isso que dá as angústias, dá os conflitos, né? Porque o, o outro não é direto aquele reflexo do nosso desejo. Então tem esses conflitos. Mas a gente coloca, por isso é um amor, né? A gente coloca no outro o que a gente espera de melhor. E dado até, nem pelas respostas de vocês, mas é importante a resposta para às vezes saber que eu não estou sendo chato com vocês quando eu coloco esse amor, que também é uma responsabilidade, né? Tem um livrinho que eu adoro, que é do Pequeno Príncipe, né? A, a relação dele com a Rosa, né? Que ele cuida dela. E quando a gente ama, a gente se torna eternamente responsável por aquele ser amado, né? Então, me sinto responsável por vocês e, ao mesmo tempo, quando eu coloco esse amor e essa formação para vocês, esse comprometimento ético que eu procuro que vocês tenham, porque eu tenho um amor pelo nosso curso, tenho um carinho especial por vocês e eu coloco uma expectativa, eu coloco uma responsabilidade. Eu não espero menos de vocês como meus alunos, que vocês sejam éticos e deem um retorno para a nossa sociedade, que como nesse momento precisa, né? Como nesse momento vocês estão vendo,
para quem acompanha os jornais, né? Até para quem não acompanha, para quem lê o grupo do WhatsApp, vocês não, a gente está muito bombardeado. Ou os nossos familiares, né? Como eu coloquei na aula passada para vocês e tenho falado bastante, eu cada vez noto mais que eu amo ser professor e amo ser aluno ao mesmo tempo, porque eu estou fazendo uma disciplina de aluno especial no doutorado e tenho que ler muito para isso e imagino para vocês que também tem todo o trabalho e tem que ler muito para fazer a faculdade e o Gabriel fica cobrando um monte de leitura. Bem, eu me branqueio meus cabelos, fico irritado com o professor, mas eu adoro ele, que bota um monte de leitura. E uma aluna, colega minha, então, na disciplina, narrou que ela teve Covid. E ela narrou a experiência dela enquanto urbanista, né, que já é formada, por ter tido Covid. E é emocionante. Então, mesmo não tendo Covid, eu coloquei para vocês aquela aula emocionada que era a capacidade que a gente tem ainda como seres humanos de ter empatia pelos outros. Não adianta nada vocês terem o diploma de arquitetos e urbanistas e não terem um engajamento social, não terem uma empatia pelos outros, por aqueles que compartilham e formam a cidade com a gente, tá? Não adianta nada vocês saberem de planejamento urbano e regional se vocês não sabem para quem é a cidade de verdade, né? E aí isso dá esses resultados, tipo, políticos. A Hannah Arendt, a... agora me fugiu o livro dela, que eu lendo para preparar a aula para vocês. Nunca tinha lido, nunca tinha me permitido. A quarentena me permitiu ler Hannah Arendt. E eu acho que é o que é política. E a Hannah Arendt, para quem não conhece, tem um filme dela muito bonito, tá? É uma, ela é formada em direito, mas é uma filósofa, tá? É, alemã que depois se exilou nos Estados Unidos. Ah, importantíssima para quem quer se envolver depois com urbanismo, quer se envolver com política, e ela fala sobre umas críticas ao fascismo, ao totalitarismo. E eu estava citando ela porque ela fala assim que a gente só é cidadão e pode se considerar civilizado quando a gente consegue compreender num processo então de se colocar num espaço com o outro, com os outros, em que eu consiga compreender esse outro, mesmo que as nossas posturas, então, as nossas ideais políticos, o debate político, para ele existir, eu tenho que conseguir enxergar o outro, compreender o outro. Se eu não consigo compreender, tenho só minhas ideias e finjo, então, ter opiniões políticas, ter um espaço político, eu sou um político. É o espaço comum que ela fala, né? Então, se eu falo sobre as coisas do espaço comum e eu sou um político. O político, então, é aquele cara que... E eu não tô, então, estou citando, né? Quantos políticos a gente conhece? Então, é por isso, a gente, na arquitetura e no urbanismo, a gente tem que ter essa empatia pelos outros, essa capacidade para a gente entender o que que é o espaço urbano, o que que é o espaço comum e o que que é o nosso comprometimento político. Não é partidário. Eu nunca busquei nas minhas aulas a ser partidário. Não falo de partidos, vocês sabem disso. Não, não coloco minha posição política, porque eu acredito que não tem como não ser na arquitetura e no urbanismo uma abordagem política, porque a gente é político quando a gente coloca nossas opiniões, nossas interpretações sobre a arquitetura e sobre o urbanismo. Não tem como não ser. A gente lida com seres humanos, a gente lida com a sociedade, a gente projeta. Então, quando a gente faz isso, a gente está tomando opiniões e escolhas sobre as vidas. Então, sobre
a arte, então tudo isso é político, né? E então, começando essa aula, assim, desabafando, o que foi a aula passada? Foi uma aula que eu compartilhei essas esperanças e angústias com vocês e busquei que vocês ficassem engajados no que a gente vinha estudando, que era o planejamento urbano e regional, até então, num contexto mais internacional e vindo para o contexto brasileiro sobre essas políticas públicas. E hoje, pessoal, a aula que eu tenho para vocês é microplanejamento. Vamos pequenos, né? E por que que eu fiz assim? A gente vai vendo um monte de coisa, vendo um contexto internacional, vendo um contexto, estudando metrópole, ver o que é o planejamento regional, que é na escala mais macro, que a gente está vendo mais de cima, para chegar na aula de hoje e ir para microplanejamento. Aí eu faço uma pergunta para quem gostou da última aula e tem expectativas para essa. Por que vocês acham que eu vou falar sobre microplanejamento? Alguém já ouviu falar de microplanejamento? Não, o nome só me remete a um planejamento menor para uma região menor. É isso que me vem na cabeça quando eu escuto isso. Obrigado, Carol. Obrigado pela participação. E de certa forma, tu tá correta, né? Tu tá bem correta nisso. E mas o microplanejamento vem por isso que foi legal a gente trabalhar lá com a Jane Jacobs, porque a gente tem o macroplanejamento, que é aquela visão lá de cima, que eu penso as cidades, as relações das cidades, as regiões metropolitanas, né? Eu estou tão distante para conseguir pensar nessa escala macro. Só que tem uma corrente do planejamento urbano e regional, do urbanismo, que confronta, que é aquela que a Jane Jacobs vai falar, que é o pé no chão, que é a Hermínia Maricato, que é a Raquel Ronick, que é as urbanistas brasileiras. A USP, tá? É uma das universidades, eu acho que eu não erraria se eu dissesse que é a universidade com melhor avaliação no Brasil de produção científica e de nota, tá? Mas, assim, também não erraria que é o programa de urbanismo que mais tem peso. O pessoal que estuda lá, os pesquisadores que estudam lá, os professores de lá, tem publicações que são renomadas. A Raquel Ronick está aí dando um monte de entrevistas sobre o Covid. Vocês devem estar vendo as lives delas, lendo os livros dela, Hermínia Maricato, né? E ali a URGS também, o Propura, onde eu estou fazendo e quero fazer meu doutorado, também é uma grande escola de urbanismo, tá? Mas estou citando a USP lá. E esse pessoal lá está identificando já há mais tempo que a questão de pensar as cidades tem que ir pelo pensamento do microplanejamento. E aí vão surgir teorias, né, de como trabalhar esse microplanejamento, que é o que a gente vai ver hoje em aula. Tá? Vou trazer uma citação. Tive a oportunidade de conhecer essa professora, a Paola Jacques, tá? Num evento. E ela tem esse livro, que é a Apologia da Deriva, tá? Escrito situacionista sobre a cidade. Para quem quiser estudar, não sei se vocês viram com a Luana Detoni, o movimento situacionista. Não lembro. É um movimento bem Acho que não. interessante de... Hã? Alguém falou? Ah, acho que não. Tá. É um movimento bem interessante. Aconselho vocês, que nem eu sempre brinco, não
Deixem mais, se alguém perguntar num bar, assim, até um assunto tipo, ou quando forem falar com o pessoal de outras faculdades, saibam que existiu um movimento situacionista e procurem autores desse movimento. O Guy Debord é o principal, tá? Debord, ou Debord, tá? Do movimento situacionista. Principalmente para o urbano, tá? Vamos lá. Então, continuando, ele coloca assim, a Paola Bernstein é uma das grandes pesquisadoras do movimento situacionista no Brasil, tá? Nossa primeira ideia é preciso mudar o mundo. Queremos a mais libertadora mudança da sociedade e da vida em que estamos aprisionados. Sabemos que essa mudança é possível por meio de ações adequadas. Pessoal, nesse momento em que a gente está preso nas nossas casas, alguns já saindo, mas ainda nos sentimos presos, não temos total liberdade, né? Nos sentimos presos aos nossos trabalhos, nos sentimos presos na cidade. A liberdade, essa libertadora, essa nova sociedade utópica, ou essa nova cidade, né, se torna mais desejada, que é o que eu posso dizer para vocês. E isso depende muito de vocês, meus alunos. É por isso que eu coloquei para vocês, eu falei que quando eu transferi aquele amor, eu estou transferindo uma responsabilidade, que vocês espelhem as expectativas que eu coloquei em vocês, e não só nessa disciplina, eu coloquei em vocês no futuro, como arquitetos e urbanistas. A Paola vai falar também sobre isso, né? Mas é uma teoria que eu vou mostrar para vocês depois diversos vídeos, que é urbanismo tático. E aí eu vou trazer uma citação aqui que vem, né? Em várias metrópoles brasileiras, multiplicam movimentos de crítica ao planejamento urbano oficial. Essas iniciativas aliam ação comunitária, consciência civil e cultura na busca de espaços menos inóspitos. A liberdade da cidade é muito mais que um direito de acesso àquilo que já existe. É o direito de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de nossos corações. Isso é uma frase, Cidade Rebelde, no livro Cidade Rebelde, do David Harvey, tá? Então vamos lá. Parece orientar as múltiplas ocupações urbanas propostas por grupos de todo o Brasil, que, a exemplo do que vem acontecendo há mais tempo em outras partes do mundo, desejam dar às suas cidades feições com as quais se identifiquem. É o chamado urbanismo tático, que desponta de modo significativo em São Paulo. Então eu estava colocando aquelas autoras, né? E São Paulo, por ser essa grande metrópole, com maiores problemas por sua complexidade urbana, também traz os estudos e chegam as coisas primeiras, né, desses estudos de planejamento urbano, de planejamento regional. Então, vamos lá. Em São Paulo, principalmente, a falta de um ambiente urbano de qualidade pré-existente faz com que estas ações se tornem a única esperança de conversão de espaços inóspitos em espaços possíveis. Analisa o professor, então, do Instituto Polis, o Cimbalista, Renato Cimbalista, tá? Um outro autor, se vocês quiserem pesquisar. Então, tá. Então, a gente vai, através do urbanismo tático, que tá ali, o urbanismo tático é microplanejamento, tá? Depois eu vou explicar certinho o que é microplanejamento. Ah, não quero ficar usando urbanismo tático, não achei bonito o nome. Tá, então não usa, mas vamos usar microplanejamento, tá? Eu vou explicar depois bem certinho ali o que é microplanejamento. Então, o urbanismo tático confronta, é uma metodologia de planejamento regional e urbano, tá? Que confronta, na verdade, o planejamento urbano e regional. Então, eu não poderia dar essa disciplina para vocês, terminar ela. Eu não estou terminando hoje, mas estou dando o trabalho para vocês e a partir disso vou dar a matéria só para a prova de vocês e considero que eu cumpri a minha missão com vocês.
porque vou ter dado o que é um planejamento urbano, o que é um planejamento regional, e vou dar o que ele é confrontado. Vou dar, então, a tese e a antítese, tá? Antítese. Que trata a escala metropolitana. Então, vamos lá. Planejamento urbano e regional trata a escala metropolitana e seu desenvolvimento num horizonte de tempo maior. O projeto urbano cuida da escala aproximada do usuário e das dinâmicas que influenciam sua relação com a cidade no plano cotidiano. Então, tal redução de escala e aproximação com o cidadão possibilita respostas projetuais de intervenção mais imediatas e conectadas com a necessidade eminente da comunidade envolvida. Então, por isso que a gente vai procurar essa redução de escala, tá? O urbanismo tático e a sua abordagem metodológica implica, no caso, né, esse urbanismo tático, ajuda, então, a compreender por que esse perfil de projeto urbano se torna uma opção real e bem-sucedida de intervir na cidade, alternativa e complementar a visão estratégica. Eu vou depois, pessoal, eu trouxe um fichamento de novo de vários textos e de livros, tá, pessoal? Na verdade, eu estou trazendo uma bagagem para vocês, um repertório, instalando urbanismo, planejamento urbano e regional em vocês, tá? Então, depois, no futuro, se um dia vocês quiserem pesquisar esse material e alargar o conhecimento de vocês, eu vou ficar muito feliz. Vocês têm ferramentas onde se encontrar. Vamos lá. Pensar um urbanismo taticamente significa colocar os pés no chão, a mão na massa. Então, pessoal, lembram a Jane Jacobs, aquela imagem até que eu trouxe para vocês, que era na aula passada, né? Ir para o nível, botar o nível lá na calçada para ver o efeito do Covid, ver as ruas vazias, ver o que é a cidade sem as pessoas, né? Então, é botar os pés no chão e a mão na massa. É ir lá, como a Ângela falou, ir lá e ver o que está acontecendo no bairro Dunas com o Covid. É ver, então, botar a mão na massa, é fazer projetos, então, que envolvam a comunidade de estar junto, tá? Então, é isso que é botar o pé no chão e a mão na massa, né? É sair do meu computador, aonde eu vou ficar planejando toda a cidade, vou calcular quantos carros passam, vou pegar todos os dados do IBGE e fazer não sei quantos mapas e planejar toda a cidade. Não, o urbanismo tático não quer isso. É uma abordagem emergente que se propõe a refletir sobre a maneira de atuar na cidade e nos espaços públicos para além das praças, parques e áreas verdes. Então, quando no nível do planejamento urbano e regional eu identifico e proponho espaços abertos em que eu vou trabalhar com as praças, parques lineares, áreas verdes, vou ver a necessidade disso, eu vou ir além disso, eu vou ir numa reflexão que é propor um espaço democrático, um espaço comum, que ele tem que ter uma qualidade, uma urbanidade. Lembram disso que eu falei? Esse termo era importante lá para Jane Jacobs. Tem que ter uma urbanidade para que possa se desenvolver. E esses espaços, praças, parques e áreas verdes, se não tem essa qualidade, viram áreas abandonadas. Quantos parques, áreas verdes vocês conhecem que ou já foram abandonadas, né, e foram requalificadas e a população se apropriou, ou que vocês conhecem que ainda estão, né? Me citem um agora. Não precisam citar, vou seguir. Ali do lado atrás do Subway, na Bento ali, tem uma praça ali que é um espaço assim que tinha um grande potencial, mas não tem essa urbanidade, não consegue ter. As ruas, muitas vezes associadas à circulação de veículos, têm um importante papel enquanto palco da vitalidade urbana, do encontro de pessoas, do convívio social. Nossa, trazendo aqui retomando as críticas lá da Jane Jacobs, então,
retomando essa cidade para as pessoas, diante da valorização massiva dos veículos automotores individuais e da consequente degradação dos espaços pedestres, o urbanismo tático aparece como uma importante contribuição para repensar os espaços públicos e os modos de vida urbanos. Então, tá. Então é isso que eu estou trazendo para vocês. Bem, o urbanismo tático, pessoal, ou o microplanejamento também, ele surge como reativo, tá? Ele é pautado, então, reativo no sentido, ele é pautado no que ficou negativo no processo do planejamento urbano e regional, no urbanismo tradicional. Infelizmente, a maior parte das iniciativas de engajamento urbano no país precisa primeiro dar conta da pauta negativa. É uma luta, por vezes inglória, contra o mau urbanismo das administrações públicas. A gente estava falando naquelas primeiras aulas, né, que a administração pública no Brasil não fez a sua reformulação, não fez seu repensamento, ela segue fazendo um urbanismo que é injusto, desigual e gera segregação, gera espraiamento, gera diversos reflexos para as nossas cidades e por isso elas estão como estão, né? Então vamos lá. É o caso, por exemplo, do movimento Ocupe Estelita, em Recife. A imagem está do lado aí que eu peguei, não estava nesse artigo que eu estava pegando, esse texto, mas está aqui do lado. Ó. A cidade é nossa, Ocupe. Então, um movimento em que tem o engajamento popular, tem a participação, e ele luta. Por que ele é um urbanismo tático? Porque ele está com os pés no chão, está com a comunidade e está refletindo sobre o direito à cidade, sobre uma demanda da comunidade frente a um projeto que ia modificar, ia fazer uma tábua rasa no espaço. Então a gente está retomando aquelas coisas lá que a Jane Jacobs estava fazendo lá em Nova York na década de 60. Precisou então teorias virem para cá, para o Brasil, e então estarem com esse nome, urbanismo tático, para a gente estar se apropriando, nós, arquitetos e urbanistas, e proporem, então, e identificar isso acontecendo nas nossas cidades, né? Tem outro, Parque Gum, então, no Paraná, tá? Em Curitiba, né? Então, Curitiba, que ali, tá ali, ironicamente, já foi modelo de planejamento urbano. Mas também trava, né? Se tranca naquela forma de planejamento urbano e regional, tradicional, e gera esses problemas. Bem, aqui eu vou botar um videozinho. Vocês estão lá no WhatsApp? Sim. Sim, sim. Peraí. Ué. Então vamos fazer isso aqui. Tu vai mandar o link pro WhatsApp agora? Vou, porque quando eu espelho, tem gente que fica, como a minha internet e somada com a de vocês, às vezes fica ruim de ver aqui. Aí eu vou mandar o link aqui e vocês acompanham. Eu vou passar aqui no meu computador. Vou espelhar a tela igual. Só vou mandar aqui para vocês pelo WhatsApp, que aí vocês podem ver em casa sem ser no... Nossa, a internet tá muito ruim. Ah, foi. Ó, tem alguém que botou aqui. Tem alguém que ainda tá aguardando? Aqui desse grupo do WhatsApp? Eu não tava no grupo aqui, agora eu vi um monte de... Alguém tá em aula. Não, isso acho que foi bem no início. Ah, tá. Então tá todo mundo. Já chegou o link ali no grupo. Tá. Cliquem aí então pra gente assistir.
Eu vou espelhar a tela aqui. Enfim. 2017, a ITB Brasil.
Pronto. Tá todo mundo vendo a apresentação? Acabei de assistir. Eu entrego agora. Tá? Sim. Todo mundo voltou agora? Tá todo mundo visualizando agora a imagem da minha apresentação aqui? Sim. Isso. Sim. Eu só tô esperando. Alguém não conseguiu assistir no YouTube? Vai poder assistir depois em casa. Vou seguir a aula, tá, pessoal? Pra gente chegar no trabalho. Eu coloco para vocês essa outra fala. Vocês devem saber mais do que eu. A gente se forma e fica desatualizado, né? Mas o TED Talking, que tem diversos pensadores, ah, políticos, ah, influenciadores, sei lá, tipo, que a gente possa chamar, que não são só teóricos, né? Ah, que vão conversar esse aí é um TED Talk de São Paulo e a cidade é um processo. E ela fala sobre urbanismo tático, essa urbanista, né? Me fugiu o nome dela, mas tá aqui o link e tá lá numa. Laura Sobral, tá? Tá ali, botei bem para não esquecer e não tava lendo. E aí vocês podem olhar em casa, tá? Não vou mostrar agora na aula, mas acho interessante para vocês verem porque ela não mostra um trabalho específico, tanto é que o vídeo tem 10 minutos, ela não mostra uma aplicação do urbanismo tático, mas diversas e não tão aprofundadas. Eu trouxe aquela de lá, além do tempo curto, mostra bem coisas que eu queria falar. Para quem reparou nos termos que foram trazidos com simplicidade, muita simplicidade na linguagem, foram muita coisa que a gente viu lá no Escher. Alguém conseguiu fazer a associação com o que a gente vem estudando? Tá. Como ninguém conseguiu fazer, eu vou fazer umas associações aqui, porque é o que é importante, pessoal, vocês trazerem agora no projeto que vocês vão ter que fazer, tá? Era isso que eu estava pedindo também para vocês, quando eu pedi para vocês refletirem sobre o que a gente estava estudando, sobre a cidade, sobre o Covid, como é que é uma cidade mais humana, mais inclusiva, é as palavras que eles falaram, é o acolhimento, é a inclusão, é o projeto, então, no urbanismo tático, o projeto, ele se dá naquela ideia também que o Escher colocou lá, que ele está sempre em análise, é a aplicação já, e já é uma análise, então, que é o que o prefeito lá, acho que era o prefeito, né, estava falando, que isso vai entrar, então, como prática já em outros lugares, vai ser efetivado, então, a cidade como experiência, como experimentação, não quer dizer que não tenha um estudo por trás, não tenha todo uma preparação, tem, mas nessa micro escala, nesse tático, então, nesse tato, nesse contato que existe com a sociedade de forma inclusiva e acolhedora e fazendo junto, é o que o Escher está colocando lá no novo urbanismo, para essa nova sociedade, né? Então, as novas formas de conexão também, usando as tecnologias de informação, como se reunir, como vão ser aplicadas. E ali está trabalhando direto com traffic calming, na verdade, né? Vocês devem ter estudado com a Luana e devem ter feito nos projetos de vocês lá em Urbanismo 1 vários elementos urbanos de traffic calming, né? Que é a rótula, alargamento de calçada, tudo aquilo foi feito, né? Aí vocês poderiam falar, não, isso é desenho urbano, isso não é planejamento urbano e regional. E aí eu provoco vocês, o que vocês acham que tem de planejamento urbano e regional naquele projeto, naquele urbanismo tático, naquela intervenção? Vocês estão mudos, né? Não sei se estão vendo uma live aí.
Depois eu vou pedir para vocês Gabriel, ligarem as câmeras. Olha só. eu não escutei a tua pergunta, eu tava colocando o fone bem na hora. Tá. Eu falei assim, o que que vocês acham que tem? Porque eu falei que vocês podem pensar que aquilo lá é desenho urbano. Não tem nada de planejamento urbano e regional naquela intervenção, naquele urbanismo tático, naquela performance ou naquele ato. A gente pode chamar de vários nomes. O que que tem de planejamento urbano e regional naquilo? Ai, eu nunca consigo identificar assim de Ah, primeira. eles privilegiam um certo modo de transporte que é mais ambientalmente correto e tem a possibilidade de se replicar em vários pontos da cidade, que seria um benefício muito maior do que... Maravilha, maravilha. É isso. É porque ele está dentro do pensamento macro, porque ele procura uma ideia de cidade, né, Lucas? Que é o que está colocando, porque ele tem uma aplicabilidade e o que é também o potencial que ele tem de acolhimento, enraizamento, né, identificação com o local, né? Então, quando ele tem esse potencial, ele já é um projeto que ele se vamos dizer assim, ele vai se autogerir, né? Ele também vai se retroalimentar, vai se modificar conforme então ele vai sendo feito junto na construção com, né? E aí, quando ele pode ser aplicado em outros lugares, como ele é feito por cada espaço, cada lugar, ele também tem essa capacidade de adaptação e alteração, tipo, como se a gente pudesse pensar, são vários microplanejamentos, vários urbanismos táticos, uma rede deles, numa ideia, então, que a gente está pensando macro, num ideal de cidade, que é o que o Lucas está falando, sobre sustentabilidade, sobre inclusiva, sobre acessibilidade para as pessoas, né? Então, a gente tem essa ideia maior em que pode ser aplicado em diversas regiões. Então, por isso ele tem a ver com planejamento urbano e regional, né? E o melhor são ideias rápidas, eficientes, baratas, que têm a capacidade mutável e tudo que a gente estava falando lá no Escher, que é necessário para essa nossa sociedade de hipertexto, né? Usando os termos do Escher. Sim, me parece que com essa mudança micro pode mudar a imagem da cidade pelas pessoas, inclusive. Isso mesmo, isso mesmo. Que é o que falta, Lucas, perfeito, olha só. Pensem que quando eu consigo criar a educação e a consciência das pessoas, que é esse enraizamento que eu estava falando, né, Lucas? Que a gente pensa assim, quando as pessoas, quando têm propostas de planejamento urbano e regional em Pelotas, e as pessoas não entendem, não estão identificadas, né? A gente pode falar isso também sobre a arquitetura, né, no nível do objeto arquitetônico. E aí acontece o abandono, ou a modificação daquela coisa, já que a sociedade não está dentro da linguagem dela ou dentro do que ela espera, dos desejos dela, né? Então, quando é feito dessa forma, tem uma capacidade de criar consciência sobre essa forma. E aí, como o Lucas falou, muito bem falou, é uma identificação com as pessoas para esse tipo de cidade. Então, tem um caráter super pedagógico, né? E é o que é a minha aula para vocês, essa também, que é assim, é plantar uma semente em vocês. É bem isso, é esse potencial que tem do microplanejamento. Trabalho de formiguinha, né? Vamos lá. Vou seguir, tá, pessoal? Aqui vai ter... Vocês estão enxergando agora a apresentação? Ou me enxergando? Enxergando Apresentação. cidade é um processo. Tá. Então aqui vai ter outras ideias para vocês, que vai ser importante vocês verem várias ideias, tá? E aí entro no livro Microplanejamento, Práticas Urbanas Criativas. Já vou pedir uma desculpa para vocês, pessoal. Eu fiz um xerox em casa do livro e ficou ruim, tá? Então eu vou tentar refazer para mandar para vocês,
tá? Considerem como um presente do professor. Não achei na internet esse livro para fornecer o PDF para vocês, e ele é um livro importante para vocês fazerem esse exercício, tá? Claro, com certeza, não é que eu esteja me dando de indisposto, eu vou fazer só de uma parte dele, tá? Não vou fazer dele inteiro. Até se um dia um de vocês quiser tirar escanear ele inteiro, tá? Eu vou escanear uma boa parte dele, que são os exemplos, tá, de microplanejamento. Bem, mas, como fiz no Escher, vou trazer apontamentos sobre o livro na parte teórica. Microplanejamento. Pronto, definição. Ação com base em práticas sociais e apropriação coletiva. Então, ele tem prática social e apropriação coletiva. Se não tiver isso, não é microplanejamento. E aí, por isso, se liga, então, quando eu tenho prática social e apropriação coletiva, eu também estou ligado a planejamento urbano e regional, que também tem isso. Chamar para iniciativas bottom-up, que bottom-up é um termo, então, de baixo para cima, na configuração da paisagem urbana. Esse é o grande objetivo. É aquele que o Lucas estava falando, é aquela capacidade que aquele projeto tinha, que aquela intervenção, aquele urbanismo tático. Por isso, pessoal, eu tô no livro, ele fala muito pouco, assim, tipo, ele não está procurando esse livro aqui que se chama Microplanejamento, Práticas Urbanas Criativas, são vários urbanismos táticos em São Paulo, só que ele não fica chamando de urbanismo tático, ele chama de microplanejamento, tá? E eu considero, interpretação do professor de vocês, que o urbanismo tático e o microplanejamento são dois nomes para a mesma coisa, tá? Então vamos lá, porque são iniciativas bottom-up, tá? E essas iniciativas bottom-up, então, que são aquilo que a gente estava vendo naquela intervenção lá, que é feito, então, pela comunidade, do pequeno, do pé no chão, para pensar para cima, para pensar na cidade inteira, a capacidade que tem para se pensar numa cidade como um todo, né? Quando a gente tinha o planejamento urbano e regional, a gente tinha o contrário, tá? A gente tinha up to down, que era de cima para baixo. Então, a gente pensava na região metropolitana inteira, até chegar numa pequena intervenção, num pequeno ponto, onde eu vou fazer uma praça, onde eu vou colocar algum sistema de traffic calming. Então tá, então eu tô lá da macro e vou para pequena. E aí essa inversão é uma mudança que a gente chama de perspectiva, ou uma mudança de paradigma de pesquisa, metodologia de projeto, tá? Ou de estudo. Diferentes formas de pensar a microescala. Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês é que o microplanejamento não existe só uma forma de se pensar a microescala no microplanejamento, tem diferentes formas. Uma delas seria, por exemplo, o urbanismo tático, tá? Tem uma questão que é pouco conhecido, que é o caráter de invisibilidade dessas ações, tá? Porque justamente por serem nessa escala micro, diversas dessas ações às vezes não são divulgadas ou não são percebidas, né? Por ser, então, até por às vezes tem um impacto menor e está distante da nossa realidade, está próxima de uma outra realidade que não é a nossa, então ele fica mais invisível. E o outro motivo, pessoal, da invisibilidade dessas ações é porque o urbanismo tático é praticado principalmente onde tem os conflitos, tá? Então ele é invisível também porque talvez nós sejamos privilegiados. Ele é invisível também num sentido que esse tipo de urbanismo, ele não gera tanto dinheiro, né? Ele não gera tanto recurso. Por exemplo, assim, vocês acham que uma prefeitura prefere pavimentar uma rua inteira ou duplicar, que vai dar não sei quantos votos vai marcar aquela gestão, do que ficar fazendo então pequenos projetos apoiando pequenos ONGs ou pequenas então intervenções de urbanismo tático que poderiam ter em bairros, que na verdade vão ter micro agentes, micro atores que vão
se intensificar nesses lugares. Isso aí é o tipo de política também, então, urbana que é feita, então não incentiva e torna invisível essas ações, tá? Escala local. Mais táticas urbanas como forma de pensar a cidade. Então, microplanejamento é isso. Escala local, mais tática urbana. Olha aí, tática urbana, viu? É urbanismo tático. Como forma de pensar a cidade. Microplanejamento é igual a uma... Então, o conceito, a ideia, microplanejamento é uma experimentação, é uma forma vital. Então, a ideia do microplanejamento é que ele entende que a experimentação é uma forma vital de abordar a complexidade crescente das cidades. A procura de novos tipos de planejamento alternativo capaz de absorver o que emerge e é gerado pelos meios urbanos. Providenciar espaços para isto. O lugar do encontro. Então, propiciar o lugar do encontro demanda uma valorização da descoberta das qualidades do espaço, além da sua reinterpretação. Novas conexões e redes estratégicas focam processos locais, abertos, táticas bottom-up. Ficou escrito errado aqui, tá, pessoal? Erro de digitação meu, quando eu estava de baixo para cima. Então, olha só. Experimentação é um termo importante aqui, porque é a ideia experimental. Ele tem esse caráter experimental, que é o que vocês viram lá naquela atividade, né? Ele é muito mais efêmero e um caráter... Tem que ter esse caráter mais efêmero, não para ser uma coisa tipo tão definida. O cara não vai fazer uma ponte de urbanismo tático, não vai fazer uma estrutura tão impactante, ou tão rígida, ou tão fixa, né? Sempre tem esse caráter de experimentação, então de possibilidade de mudança. Porque quando a gente falava assim, quando eu dava a disciplina de maquete, eu falava assim, no processo projetual a gente não faz a maquete de apresentação, a gente faz uma coisa que o professor possa mudar, possa alterar. Vocês não vão chegar lá nas etapas de estudo de projeto, não sei qual, ou vocês estão no ateliê com o Alessandro, né? Ah, tem uns que estão com Cleidi, vão chegar com o projeto todo pronto. Não, na primeira, assim, não, tem que ter a possibilidade da mudança. Então tá, então essa ideia também tá, essa experimentação, né? Olha só, no livro Microplanejamento, tem um artigo que ele fala assim, eu trouxe o resumo, né? Porque são diversos artigos, contrários e complementares. E ele está falando contrários e complementares sobre o planejamento urbano e regional e sobre o microplanejamento. O planejamento regional e o urbano, no caso, eles são complementares ao mesmo tempo que são contrários ao microplanejamento, tá? Eles têm uma dicotomia ao mesmo tempo que uma complementariedade. Esse artigo é interessante, pessoal, porque ele vai falar, então, um tem a escala macro, que o outro não tem, e o outro tem a escala micro, tá? Um tem a visão top to down, de cima para baixo, e o outro tem o bottom up, baixo para cima. Um trabalha com então, planejamento, né? A gente vai fazer planos urbanos, né? Então, plano, e o outro tem a ideia do tático, que são formas diferentes de agir, de trabalhar, tá? Quais pontos de contato que permitem espelhamentos? Essa é a parte legal do artigo, que é mais do que a diferença entre os dois, é encontrar aonde a gente consegue encontrar espelhamentos, aonde eles se encontram, onde tem espaços de encontro ou de complementariedade, que a gente pode pensar, então, que eles conseguem se complementar. E é isso daí que vai ser a sacada de vocês no projeto de vocês, tá? Macroplanejamento. Políticas urbanas de cima para baixo, sem formar enraizamento por onde passam. Vou dar um exemplo. Isso aqui é meu, tá? Não está no livro. Grandes obras viárias, como viadutos. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Seria, então, lá em Porto Alegre, aqueles grandes viadutos que estão lá cruzando o centro histórico, né? São grandes obras que
então, da demanda de uma região metropolitana, da cidade, da capital, que foram criadas, mas que, então, estão pensadas de cima para baixo, né? E aí não tem um enraizamento com o jeito que se habitava, o jeito que se morava, e alteraram totalmente o jeito que se morava no centro histórico ali de Porto Alegre. Processo de divisão territorial do trabalho, Milton Santos. Tem no artigo ali, então quem quiser retomar, tem uma coisa importante para a gente pensar, que a forma como as pessoas ocupam a cidade está vinculada numa divisão territorial do trabalho. Tá? Então, o espraiamento, o jeito que as pessoas são segregadas, tem uma relação com essa divisão territorial do trabalho, que é do geógrafo Milton Santos. Questão estratégica. Como conciliar novos investimentos em infraestrutura com padrões desejáveis de urbanidade? Bem, pessoal, quando eu estou dando a aula de microplanejamento para vocês, estou dizendo que é uma demanda da nossa contemporaneidade, da nossa nova sociedade, eu não estou querendo dizer que não vamos ter mais que pensar no macroplanejamento, não vamos ter que pensar mais no planejamento urbano regional, nas infraestruturas. Não, sim, são importantes. Por isso esse artigo eu trouxe para vocês. Tem vários outros, mas eu trouxe esse sobre complementares. Sim, são importantes. Mas a questão é como conciliar. E neles que a população transforma transgressoramente artefatos técnicos em locais ativos do cotidiano. Pessoal, nesses investimentos de infraestrutura, né, nesses investimentos que estão na escala macro, as intervenções feitas pela macro escala, alguém está pedindo para entrar. Que existe um potencial, né, de transgressão e transformação desses artefatos, tá, num local ativo, né? Então, transformar um espaço que não era habitável, né, ou que não era habitável no sentido do habitar, no sentido de usufruir como espaço da comunidade, como espaço as pessoas se apropriarem, e tornar ele um domínio público, um domínio de todos democrático. E é através de uma transgressão que as pessoas fazem. Eu queria um exemplo. Me deem um exemplo de uma infraestrutura pensada na macro escala e uma transgressão dela. É tipo quando fecham uma grande via para uso exclusivo de pedestres no fim de semana. Isso mesmo. Isso daí é uma transgressão. Outra transgressão é que essa transgressão, né, Lucas? Isso aí a gente já poderia começar a chamar... Ele pode falar de novo? Desculpa, quê? Alguém me chamou? Cortou o áudio. Qual foi o exemplo que ele deu? Foi a Fernanda. O Lucas falou sobre fechar uma rua, fechar uma via para ser usada só pelos pedestres. Né? Ah, tá. A linha é cortada. E foi perfeito. Isso é. E isso daí, né, Lucas? Isso é um urbanismo tático, normalmente, que faz essa intervenção e é apropriado, então, pela política pública como uma forma, então, de complementariedade entre as duas formas, entre a macro e a micro escala. Isso daí é um exemplo ótimo, tá, Lucas? Muito bem. E aí tem outros que quando existe a transgressão no sentido do morador debaixo de um viaduto, as pessoas que moram debaixo de um viaduto, aquilo é uma transgressão no sentido que, se vocês notarem, normalmente tem remoções. É que, no caso, Pelotas não sofre tanto, porque a gente tem mais nas grandes
nas regiões mais densas de urbanidade, né, como Porto Alegre e as outras capitais do Brasil, que a gente tem esse efeito, né? Então, mas eu fui há pouco tempo a Rio Grande, lá na Dia das Mães fui ver minha mãe. Não era para ter ido, né? Vocês devem me criticar por isso. Agora ficou gravado até. Mas por ter perdido a minha irmã, não vem ao caso. Mas eu estava voltando e vi que tem moradores embaixo daquela ponte nova que foi construída. Aquele viaduto ali, não a ponte. A ponte lá já tinha, né? Então, quando a gente tem uma grande obra de infraestrutura viária sendo transgredida para uma questão que traz essa reflexão, esse debate, que traz o confronto, que é essas pessoas não têm aonde morar, não tem a residência em tempo de Covid, e eles tinham feito uma grande fogueira. Então, isso traz um choque, que é esse grande investimento que tem, obras de milhões que são feitas, e a pessoa ali não tem acesso à moradia, né? Essas pessoas. Então, é uma transgressão também sobre esse espaço, sobre esse domínio público, né? Sobre a dívida do Estado, a nossa dívida com o que está lá no Estatuto da Cidade, né? A ideia de direito humano, né? Dos direitos básicos, né? Então, vamos lá. Vou seguir aqui. Vou só... Porque eu vou citar o que o Lucas falou mais adiante. As obras de infraestrutura impactantes porque interferem em duas escalas distintas, no espaço e no tempo. Proporção física e velocidade de fluxo são dimensionadas para atender a cidade e metrópole. Então, essa é uma das escalas. E tempo, né? Então, quando a gente pensa, que nem a gente estava falando, num grande viaduto, numa grande infraestrutura, como as obras eram lá no centro histórico lá de Porto Alegre, eles estão dimensionados fisicamente para essa proporção, na escala metropolitana. Ou a gente vai pensar, então, numa escala de cidade, quando a gente está pensando lá na Fernando Osório, na Ferreira Viana, a gente não está pensando ali num bairro ali que vai cruzar aquela grande avenida que vai se abrir, né? A gente está pensando numa escala da cidade ou ainda numa escala metropolitana, né? Então a gente está pensando nela, na velocidade e nos fluxos nessa escala. Só que aí, quando a gente pensa nessa escala, o que acontece? Existe já, como resultado disso, uma incompatibilidade com o local onde ela passa. Tá? E aí, então, geram sempre, nesse processo, espaços residuais, sem urbanidade. Quando é pensado dessa forma macro, sem ir para a escala micro, sem ir para o local, geram espaços residuais, né? Então tem essa falta de relação com o local, e aí é um espaço sem urbanidade, que é abandonado. Então é por isso que a gente vai ter, eu vou dar mais adiante o exemplo, mas já vou citar agora, o exemplo lá do Minhocão, né? Ou o exemplo de Porto Alegre, porque como eu vou citar mais adiante, eu vou falar de Porto Alegre, que é ali perto da rodoviária, que a gente tem aqueles espaços que tu tem que te cuidar, porque é de assalto, é de uso de drogas, então, né? Então, porque não tem, são sem urbanidade, são espaços residuais. Disponibilidade e indeterminação igual abertura para formas transgressoras de apropriação. Usar aquele espaço para consumo de drogas é uma forma transgressora de apropriação, porque a cidade não foi projetada e planejada e não tem um espaço para consumo de droga. E não estou querendo dizer que tenha que ter, mas essas formas transgressoras vão acontecer nesses espaços. Então, aí tem uma ressignificação da infraestrutura urbana, artefato técnico que recebe um valor de domínio público. Então, o importante é quando a gente consegue fazer o que o Lucas falou, é transformar, então, esses lugares, então, além, né, daquele espaço público padrão comum da praça, da praia, do campo de futebol, né, que são esses espaços de domínio público tradicionais, mas transformar a rua, que nem falou. Então, se eu tenho uma grande obra de infraestrutura urbana, que é uma grande avenida, eu vou ter momentos que eu posso, então, interromper ou um lado dela, ou interromper ela, e transformar ela, então, nesse espaço de domínio público. Já estou modificando totalmente essa configuração e começando a instalar a escala micro, a contextualizar ela com o lugar onde ela se insere.
O conceito de domínio público é importante. Lugares onde o intercâmbio de diferentes grupos sociais é possível e que realmente acontecem. Lugares onde o conflito é negociado em forma de uso do espaço. Eu tenho certeza que a primeira aula que eu garanto as meninas, aí tem o machismo da nossa sociedade, tá, gurias? Até eu quero refletir. Eu converso muito com a Carol, até com a minha filha, e converso com amigas sobre o tema feminismo, né? E até sobre o conceito de lugar de fala, tava falando com a minha filha. Mas então entrando assim no machismo da sociedade, uma das primeiras aulas que nós temos, que eu lembro que eu tive e amigos tiveram, que é o campo de futebol como esse espaço de conflito e negociação. Não sei se vocês tiveram, queria até que vocês narrassem, que é assim, ou até a rua também, que a gente transformava em campo de futebol, então já tem ali uma negociação desse domínio público, como vão estabelecer regras, como a gente conversa e negocia, dois gols, um sai, e aí tem os outros que ficam esperando e entram, troca. Então, ali tem, para vocês verem, então, como a ideia do espaço que propicia essa troca de pessoas diferentes, grupos sociais diferentes, é um espaço, então, e todos vão estar iguais, né? E então é legal a gente pensar, então, como é possível que espaços públicos, espaços da cidade, propiciem essa troca, e essa troca entre pessoas. A gente tem esse exemplo, eu lembro disso, não sei se mais alguém recorda de algum exemplo, assim, para citar, ou algum outro lugar. Tá. Seguindo, então, o que o Lucas falou, o Minhocão de São Paulo é uma conexão metropolitana mais uma barreira local, né? Teve uma desqualificação dos prédios por onde ele passou, uma segregação, espaço subutilizado. Um conflito amenizado por uma proibição. Então, a proibição que para o Minhocão para não ter tanto ruído, não ter o barulho, né? Porque as pessoas não aguentavam morar ali na volta. Então, foi possível uma ressignificação, né? E aí é uma negociação permanente, né? Que é feita, então, dos pedestres, do uso da cidade para que faltam espaços qualificados, que tomam, que andam de skate, que vão passear, que vão fazer caminhada, que vai garantir a permanência e também ele como um equipamento público, né? Campo compartilhado. É um campo compartilhado, tá? Compartilhado entre esses diferentes e compartilhado entre o micro e o macro planejamento. Uma estrutura física pode compartilhar distintos programas. Isso é importante. Uma estrutura física pode compartilhar distintos programas. Quando a gente dá esses distintos programas para até os projetos então, que vocês vão fazer de infraestrutura viária, ele consegue atingir melhor essa macro e essa micro escala. Se aliarmos latência da infraestrutura enquanto persistência enquadrada na macroesfera, como latência de sua disponibilidade de reprogramação de usos, realizada na microesfera, atribuiremos-lhes um papel ativo na qualificação da cidade. Aqui está uma receitinha de bolo. Então, isso aqui, para ter uma qualificação ativa na cidade e ter, então, essa micro e a macro escala, tá? Ao redefinir infraestrutura, não apenas como sistema funcional, mas como suporte para novos significados atribuídos pela negociação e pelo comportamento de uso, poderemos promover fricção entre a universalidade técnica com a particularidade do local, da cultura local. Ao fomentar a reorganização de sistemas de escala metropolitana fechados em um campo aberto de possibilidades aderentes à localidade, é assim então que a gente vai fazer. Contrários e, por que não, complementares. É o fim do artigo. Sempre vão ter impactos no local, mas quando tiver essa complementariedade, vai ter essa capacidade de reapropriação, ressignificação da comunidade. Convergência de micro e macro atores, rumo a redes multiescalares para intervenção urbana. Então, aqui é um outro texto que vai falar sobre uma coisa que eu já falei, então eu vou passar mais batido, que é a mudança paradigmática entre a visão que a gente tinha de cima para baixo para a visão de baixo para cima, tá? Então,
a inovação mais importante em planejamento urbano para a realização de uma cidade inclusiva. Nossa, esse trecho aqui eu trouxe por causa disso. Olha só. Então, quando a gente tem, então, a inovação mais importante no planejamento urbano. Então, considerem isso. Autoajuda, transferência de poder para atores locais, boa governança. Então, ele é um pré-requisito para boa governança urbana, para a integração de grupos marginalizados, né, na participação no espaço urbano, reconhecimento de processos informais, construção independente, organizações comunitárias como forças propulsoras da ativação e renovação do território urbano negligenciado. Pessoal, isso tudo é o que está lá no Escher, que pede por novo urbanismo. O novo urbanismo, pessoal, é o que consegue ainda trabalhar, então, com o planejamento urbano e regional na macro escala, mas é muito pensado na micro escala. Tem muita atuação, tem muitas, então, táticas de intervenção na micro escala, pelo microurbanismo. Com a expansão de ambientes urbanos informais, a soma de vários microatores tem uma participação notável no futuro desenvolvimento das cidades. É por isso que estão se tornando mais importantes para a autoridade de planejamento oficial. Se focalizarmos a sustentabilidade do sistema geral, a cidade só pode desenvolver-se com a combinação dos níveis macro e micro. No final, ambos deveriam perseguir os mesmos interesses. Contra a privatização de bens públicos, não sou eu que estou falando, tá? E a desconstrução da cultura urbana com lucros privados. A convergência entre a ordem micro e macro nos permitirá reagrupar a multiplicidade de interesses individuais. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre microplanejamento, ou, se vocês quisessem, ele não tá classificado como urbanismo tático, tá? É um microplanejamento, porque o urbanismo tático, até vou falar isso porque não trouxe na aula, mas ele tem aquela coisa da efemeridade, eu já tinha falado para vocês, né? E o microplanejamento já é, então, quando atingir um outro nível, quando ele já está dentro do planejamento da cidade, já foi, então, incluído, que é como é o sistema de melhoria da favela, que a Prefeitura de São Paulo adotou. Ele poderia ter começado como um urbanismo tático, tá? Mas hoje ele é considerado um microplanejamento. Compreenderam isso? O urbanismo tático está mais na ideia da performance, tá? Uma coisa mais performática. Por uma prática participativa, inclusiva, seguindo a Constituição Federal e o suplemento do Estatuto da Cidade. As macro-organizações inteligentes devem ser capazes de integrar a diversidade de microatores nos seus programas. Esses microatores devem se ligar a redes de autoridades locais para crescer e ter espaço no processo político. Aqui, pessoal, é o que eu falei, que eu vou mandar foto que eu escaneei mal, tá? Ficou mal escaneado. É a sequência que eu vou mostrar para vocês. Vou pegar a imagem aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Tem esses 18, na verdade são 18 levantamentos de microplanejamentos, tá? Feitos na cidade de São Paulo, tá? Então, esse livro, ele fez uma pesquisa em que tem uma metodologia de estudo de como analisar cada um desses microplanejamentos, né, na cidade de São Paulo. Projeto Aprendiz. Tá? O Projeto Aprendiz, e aí ele classifica assim, o campo, e em que ele bota à esquerda aqui, ó, ele coloca, então, entre muros que definem limites e terrenos delimitam espaço privado. Então, aonde está inserido e como é a característica. Depois tem a descrição, tá? Aqui, então, na cidade, através de mapas. A descrição. Então, a descrição do projeto. A Associação Cidade Escola Aprendiz é uma rede que desenvolve atividades culturais e educacionais, workshops, na Vila Madalena. O projeto tem a intenção de potencializar as redes culturais. O córrego canalizado, uma das intervenções físicas no ambiente urbano, revela a vocação cultural de uma praça criada. Então, vamos lá, se criou uma praça. Articulação. Então, qual é a articulação que tem entre o espaço
concreto e o contexto da cidade. Córrego canalizado, muros, becos, então tem uma descrição aqui. Negociação e abertura. A inserção do grafite nos muros do beco e dos equipamentos de suporte ao lazer, esporte, artes cênicas criam um espaço de estar e de passagem com potencial. Ações. Quais ações que são feitas? Grafitar, praticar esporte, encontrar... Então, o que tem nesse projeto Aprendiz é aqui as ações. Qual é a oportunidade gerada por esse projeto? Novas codificações. A canalização do córrego revela os espaços residuais urbanos criados no processo de ocupação de terreno, espaço privado, demarcando claramente os limites. Situação comum na paisagem paulista. A introdução do grafite soma-se às práticas coletivas. Então, como o grafite, o projeto demonstra como a introdução de partículas ativas pode rearticular um espaço, preparando para receber a diversidade. A imagem aqui embaixo, infelizmente não dá para ver. E aqui a gente tem um diagrama em que tem ações geradas, objetos relacionais, que são colocados, e a morfologia do lugar. Tá? Então são estudos, tá? São formas de estudo que no livro traz. Depois eu vou mandar as imagens melhor para vocês. Ascobike, então fala da potencialidade local, é local, é regional, é sempre local os que eles foram vendo, tá? Mas aí então tem esse projeto Ascobike, eu vou passar aqui, porque tá ruim de ler, né? Mas ele, olha só, o que é legal é a metodologia que ele colocou, ó. Ele fala sempre potencialidade local, o campo, ele dá a descrição do projeto, ele dá o espaço, a negociação, a ação, a oportunidade. Então é um outro projeto que a gente tem lá ou é gerido pela própria comunidade, é pela uma ONG. Isso aí a gente pode ver, mas não faz diferença para nós, tá? O que configura ele com microplanejamento, que é o importante aqui na disciplina. Projeto Beija-Flor, tem então esse outro projeto, Centro Cultural, tá? Vamos lá. Biurban, então que tem intervenção. Paisagens estreitas abriram a circulação de pedestres dos eventos do dia a dia. Descrição. O envolvimento de um jovem pesquisador que estabelece residência no coração da favela, Mauro, gerou a transformação de espaços de passagem, vielas, escadas, calçadão. A iniciativa estimula os habitantes a ativar espaços subutilizados através da adição da complexidade programáticas, organizando pontos de coexistência e promovendo identificação local. Então, colocando um banco, colocando uma arborização, colocando uma hortinha. Então, esse pequeno projeto então, é feito por uma pessoa que começou esse projeto, que se torna um projeto então, de intervenção. Vamos lá. Aí tem a oportunidade de novas classificações. Depois vocês olhem com calma nos grupos, tá? Cidade sem fome. Feito num vazio infraestrutural, então espaço que sobrava. Terrenos sem uso no percurso do aqueduto da Petrobras. Então, uma de infraestrutura, que a gente poderia dizer, né? Mas é privada, público, de interesse público, né? Implementadas em terrenos ociosos, em comunidades da Zona Leste de São Paulo, hortas comunitárias introduzem uma atividade que gera renda às famílias envolvidas e modifica a paisagem, criando espaços verdes. Então, que nem o Lucas falou lá daquele projeto lá, que era, na verdade, um traffic calming, né? De um cruzamento entre ruas que foi feito, poderia ser feito em espaços residuais, espaços vazios, e quantos a gente tem na cidade, né? Principalmente em bairros em que a gente tem ocupações irregulares ou bairros que sofrem mais pela desigualdade social, nós teríamos, então, esse espaço como um espaço de produção de renda, a identificação com o lugar. Então, a ideia é de um espaço de troca entre eles, um espaço de potencial de espaço público, de debate público, de debate como espaço como um espaço democrático, né? Então, é bem fácil a gente pensar isso, imaginar isso na nossa realidade. Está lá em São Paulo, mas aqui. Aliás, todos esses projetos dariam, né?
por isso que eu trouxe eles para vocês. Cooperativa Nova Esperança, é o projeto Cooperativa Nova Esperança. Lá, barraca de triagem, abrigo para atividades de triagem e coleta seletiva na comunidade. Então, quando a gente pensa que o processo de coleta de lixo seletivo também, como dentro dos planejamentos urbanos e regionais que podem vir através do microplanejamento, isso é uma coisa importantíssima, porque a gente está trabalhando com a ideia de sustentabilidade, ideia com inserção dessas pessoas que são invisíveis dentro de políticas públicas, né? E aí é o potencial de vocês, que é o que eu acredito em vocês. Quando a gente trabalha com a ideia do microplanejamento, eu não tenho que esperar uma grande política pública que venha os investimentos, que venham e que vai injetar dinheiro em vocês para vocês fazerem esses projetos. Vocês fazem esses projetos e com a própria comunidade é capaz de já sair e depois serem apropriados por ONGs, ou vocês criam uma ONG, ser apropriados por ONGs e pela própria administração da cidade. Aí vai vir verbas, aí vai se, vamos dizer assim, vai se estruturar e vai se consolidar esse projeto que vocês elaboraram. Edifício União, tá? Então, entrada do edifício, recuo, mas agora... Tá, então a gente tem esse outro projeto, então, que era um antigo edifício abandonado. Olha aqui, estações de transferência. Então, é um projeto que são barraquinhas e uma requalificação das estações de transferência, né? Pô, a Andrea, não sei se ela tá de Rio Grande, mas eu vi que a Gabriela tá. Como a gente podia pensar, né, esses projetos lá para aquela parada da integração lá, né? Que é tão segregada e falta tanto a conexão com a comunidade lá, né? Se a Andrea tivesse aí, porque a Andrea trabalha, tem os projetos dela lá do lado, né? Floresta Urbana, parecido com aquele outro lá, então vou seguir. Garrido Box. O Garrido Box é legal porque ele é feito embaixo de um pontilhão, então, tipo, ele pega uma infraestrutura urbana, que nem a gente tava falando, e transforma num lugar onde ele dá aula de boxe para a comunidade, então tem a atividade física, reinsere, então, diversos jovens da comunidade na atividade física com importância. Então, tipo, o quanto esses microplanejamentos, essas atividades, esses projetos, urbanismos táticos, que a gente poderia colocar também, são importantes, então, para ressignificar, então, aquela macro escala que a gente está falando, uma micro escala, né? Em que a gente tira partido de um espaço subutilizado, um espaço segregado, para ter uma utilidade, então, social naquele espaço, daquela sociedade, daquele local. Instituto Acaia, vou ir passando. Quinofórum. Isso aqui é um muito simples também, que é bem fácil vocês pensarem, é um espaço, então, aberto de uso unifuncional, campos de futebol, quadro poliesportiva, terrenos vazios, tá? E tem, então, cinema na comunidade. É um projeto itinerante que percorre comunidades distantes dos eixos onde se centra a oferta cultural de São Paulo. O projeto engloba a exibição de curtas-metragens, realização de oficinas de vídeo e capacitação de agentes culturais. A gente não no nosso privilégio, e é por isso que o tático ele tem essa experiência, essa experimentação, tem que estar com a mão na massa, tem que estar lá, que a gente às vezes não tem noção que o cinema, né, para nós que é tão comum, que é tão fácil, né, que é tão, para algumas pessoas, para nós, alguns irmãos nossos, é uma realidade muito distante, né? Bamburral. Vamos continuar. Outro, então, Super Pelotas agora aqui, né? Uma potencialidade de Pelotas que vocês podem trabalhar. Navegação, né? Mas não vamos fazer navegação só para elitezinha, para ver as lindas charqueadas. Pensem numa coisa para ligar bairros, para trabalhar a integração com algum bairro, com alguma infraestrutura local. Por exemplo, Arroio Pepino, Santa Bárbara. Vamos lá, Paraisópolis. Pô, Paraisópolis eu trouxe a aula passada, né?
Projeto Paraisópolis. União de Moradores do Comércio Paraisópolis desenvolve projetos nas áreas de saúde, educação, moradia, geração de renda, meio ambiente. E aí a gente tem o quanto foi importante esse projeto agora para a época do Covid, né? O quanto esses microplanejamentos conseguem, então, também trabalhar nesse momento de crise e espaços que normalmente estão sofrendo mais e tem menos amparo do Estado. Parque da Integração tem menos proteção e requerem mais proteção do Estado e, na verdade, estão menos protegidos. Parque da Integração, então, vou ir passando. Praça da Paz. Terrenos vazios localizados em áreas densas, carentes de infraestrutura. O Instituto Sou da Paz promove o envolvimento da comunidade na revitalização das praças, ambicionando a democratização do espaço público na periferia de São Paulo. Ao tornarem palco para debate, as praças reconquistam seu valor enquanto espaço ativo. Vou ler porque eu adorei. Onde se pode discutir a vida pública. A vida em comunidades transforma um cenário com altos índices de violência em um espaço de trocas e encontro. Pessoal, isso que vocês devem ter estudado lá com a Luana sobre Medellín, né? Que está dentro do planejamento regional. E é os microplanejamentos que tiveram em Medellín que transformaram o planejamento regional de Medellín. É quando as políticas públicas de microplanejamento incorporaram o microplanejamento, que é isso aqui que está fazendo aqui, a Praça da Paz, que diminuem a violência drástica na cidade de Medellín, tá? 6,5, um projeto, então, que pintam equipamentos públicos ali, então vamos deixando, tá, vamos seguir. Aqui o mapa, então, para vocês verem essa rede. Então, quando a gente tem uma rede, a gente está pensando já, quando a gente começa a interligar, a gente pensa que se tivessem muito mais, na verdade, a gente teria, então, diversos microatores, né, através desses microplanejamentos, microatores, que são possíveis a gente pensar numa administração, se tivesse vinculada a esses microplanejamentos, mais democráticas. Porque através desses microplanejamentos, as vontades políticas, a voz dessas comunidades já estariam sendo incluídas nas políticas públicas regionais, né? Nas políticas públicas municipais e regionais. Compreendem isso? Aqui eu trouxe para vocês que é como é que ele traz a metodologia, como é que ele faz a análise, tá? Eu vou deixar para vocês isso, eu vou mandar depois melhor, tá? Mas aqui até ficou bom de ler, né? Não tanto, né? Mas eu mando as imagens depois para vocês. A articulação, porque ele divide assim, ó, potencial local, né? Articulação e tática, né? Vou ler só a tática, porque já que a gente falou sobre o urbanismo tático, agora a gente está falando sobre o microplanejamento. Tática, enquanto ação, tem seu sentido primeiro ligado à atividade militar, à ciência e à arte de dispor, manobrar forças em combate. Pode ser definida também como a arte ou habilidade de empregar recursos disponíveis para alcançar um objetivo. Pode ainda apontar um sistema, modo ou procedimento. Desenho tático, como descrito por Michel de Certeau, abrange manipulações oferecidas pelas circunstâncias. Táticas são definidas como ações isoladas ou eventos que tiram vantagens de oportunidades oferecidas por aberturas em sistemas estratégicos. Tais ações exploram o potencial dessas aberturas, procurando por resultados inventivos, desvios do contexto existente que organizam espaços autônomos. Os projetos analisados inserem novos objetos ou ativam estruturas subutilizadas. Ambas as práticas estimulam novas relações e desencadeiam novas atuações nos campos pré-existentes. As camadas, eu vou passar. O que eu quero de vocês? Acordem. Eu quero microplanejamento para Pelotas. Não que vocês, porque que bom se a gente tivesse, não num tempo de pandemia, que bom se vocês pudessem ir e propor através de interação com algum lugar, algum bairro, por interação que não está podendo ser feita, que era a ideia
primeira da disciplina, quando eu ganhei essa disciplina, era fazer isso com vocês, mas estamos impedidos. Bem, nós vamos fazer um exercício disso, como se ele fosse continuado e depois aplicado, tá? Nós vamos fazer uma preparação para um microplanejamento. E aí eu vou falar para vocês, se a gente tivesse também, a gente poderia fazer primeiro um levantamento de quais microplanejamentos já existem em Pelotas. E vamos propor, então, tá? Nós vamos propor direto. Práticas urbanas criativas de interesse público para produzir conhecimento, refletir e problematizar. É isso que vocês vão propor. Organizadas em rede, numa ideia de organização fragmentada espacialmente numa escala macro na cidade de Pelotas. Buscamos revelar, é o que a gente vai buscar, organizações espaciais inovadoras e disseminar a prática de microplanejamento. O que a gente quer é aquilo que a gente estava conversando, que o Lucas colaborou lá no início, que é que, por esse nosso microplanejamento, a gente produzisse um resultado que criasse consciência na comunidade, um amadurecimento e um engajamento dela para essa nova cidade que a gente sonha pós-Covid. Mais justa, mais inclusiva. Tá. Precisam fazer quantos? Vocês só precisam fazer uma prática urbana criativa de interesse público para produzir conhecimento, refletir e problematizar. E aí vocês podem utilizar ou a estrutura como está colocada aqui nesse livro, por isso que eu trouxe o livro para vocês, ou essa daqui. Eu vou trazer duas estruturas de vocês elaborarem um urbanismo tático. Tá? Uma proposta de microplanejamento para Pelotas. E aí como é que a gente vai fazer a rede? Porque eu vou juntar os microplanejamentos de vocês e a gente vai fazer uma rede. Os microplanejamentos de vocês, se fossem implementados, formariam uma rede de microplanejamentos que proporiam uma cidade mais inclusiva, né? Uma gestão mais democrática da cidade. Eu trouxe aqui um outro exemplo para vocês, que ele é um exemplo super pedagógico, assim como aquele primeiro que eu apresentei para vocês. Que é a batata precisa de você. Como fazer ocupações, vocês devem estar com fome já, eu fico falando de batata, regulares no espaço público. Porque o legal desse daqui, pessoal, para quem sonha um dia poder aplicar o conhecimento que a gente está tendo não só na minha aula, que vocês tiveram com a Luana, ou que vocês estão tendo na faculdade, trazer um retorno para a comunidade, esse aqui é um bom tutorial, tá? E a ideia dele, como fazer ocupações regulares no espaço público. 35 iniciativas selecionadas em 2014 na categoria C para grupos. Então, ela é uma delas que foi selecionada. A batata precisa de você nesses 18 meses de atividade e também nossa vontade é que ela cumpra a função de guia como fazer ocupações regulares no espaço público, sendo de livre acesso para consulta, qualquer indivíduo, grupo. Então, eles disponibilizaram, tá o link aqui para vocês, eu estou disponibilizando para vocês o link dessa publicação. E ali tem o Facebook, tem até um vídeo deles que está ali embaixo. Começo trazendo, eu destaquei, observem pessoal, eu destaquei o que eu queria, se vocês usarem isso para fazer o trabalho de vocês como estrutura, até como layout, se vocês quiserem usar isso como layout para o trabalho de vocês, essa é a avaliação B2, tá? Essa é a avaliação B2. B2 sem ser a prova, B2 é as notas de aula, tá? Por isso que eu não cobrei trabalho na aula passada e nem vou cobrar mais nenhum, é esse aqui. Tá aqui, ó. Manifesto. A batata precisa de você. Acreditamos a cidade de permanência nas ruas torna a cidade mais viva. Então, aqui é meio panfleto. Eu quero que vocês peguem frases
sobre o novo urbanismo, sobre o urbanismo que vocês querem, sobre esse microplanejamento, que são importantes, que vocês já leram, que estava no referencial lá na Kate Nesbitt, lá no Escher, lá no Yangel. Eu quero que vocês tragam, então, essas grandes frases, essas frases sínteses do pensamento de vocês. Tá? E aqui está trazendo, no caso lá, do bairro do Batata. Mas vocês vão trazer da onde vocês vão inserir, tá? E o que é que vocês procuram com esse projeto de vocês? Com essa tática de vocês. Vocês vão trazer depois uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo sobre esse espaço, breve. Aí eu quero que vocês tenham, por isso que eu disse que aquilo que vocês estavam estudando outras formas de urbanismo, estudando as novas, vai vir aqui. Tá? Agora vocês vão montar uma apresentação e vai ser um PDF, tá? No formato PDF. Eu estou dizendo, se usarem esse layout está bonito. Vocês vão usar agora conceitos usados na ocupação. Então, vocês vão usar conceitos usados nesse microplanejamento. E eu quero que, além do que ele fez aqui, ó, ele colocou os conceitos: direito à cidade, open design, gambiarra, espaço público, urbanismo tático, redes projetuais. Vocês não precisam usar todos esses, tá? Porque a gente não conseguiu ver movimento maker, o comum, research by design, inovação social, placemaking. Se usarem direito à cidade, urbanismo tático, que é o que a gente viu em aula, tá? Espaço público também, que é uma ideia. Rede projetual, talvez também daria para a gente usar, tá? Que é o que a gente está falando, top-down, tá? Bottom-up, tá? Então daria, ó, você já tem aqui só esses 4 aqui você já tem como escrever sobre o projeto de vocês. Mas eu queria que vocês colocassem que é um jeito de montar que seria assim, ó, o jeito que era pensado a cidade, que é planejada a cidade, versus o jeito que vocês estão pensando. Que é por isso que eu fiquei dando um embasamento teórico para vocês, mostrando, vocês pegando aqueles projetos referenciais anteriores, que é por que vocês estão propondo um microplanejamento, uma nova forma de pensamento. Por que é importante pensar dessa nova forma, tá? Então, quando vocês trouxerem os conceitos, tragam o que ele muda, o que ele está mudando, por que vocês estão usando esse conceito e como é que era antes, qual conceito vocês estão confrontando ou qual conceito que vocês não querem usar. Todo mundo entendeu isso? Sim. Aí, olha aqui, ó. Conceitos inspirados tá em... muito, Gabriel. Hã? Tá travando muito aqui. Pra mim, pelo menos. Mas tu entendeu, Jobim? Acho que eu tava acompanhando, mas eu mais ou menos entendi. Tá, depois vai ter a gravação também. Olha só. Aí vocês vão colocar aqui, ó, conceitos inspirados em. Ó, aí vocês botam da onde vocês tiraram esses conceitos, tá? Aí eu queria que vocês pegassem inspirações, por isso que eu trouxe diversos exemplos e mostrei aquele vídeo lá mostrei um vídeo e mostrei outro que não mostrei, aliás, que trouxe ali na apresentação para vocês, que eu quero incentivar vocês a procurarem, que tem diversos exemplos pelo mundo, inspirações pelo mundo. Eu queria que vocês procurassem inspirações para o projeto que vocês estão propondo, tá? E aí vocês vão descrever rapidamente qual é as inspirações. Não precisam trazer 4 aqui, aliás, 8. Podem trazer 4, tá? Podem trazer 2, se trouxerem 2 boas inspirações, tá? Aí, olha só, o projeto de vocês como tática urbana. Vocês vão ter que descrever o projeto, tá? E aí vão ter que colocar o espaço público que vai estar inserido. Aí vai ter que ter aqui é um infográfico, né? Que é
espaço público, mais conforto básico, mais convivência e permanência, igual a cidade mais humana. Então, vocês vão descrever e ter imagens de como esse urbanismo, então, vai ser implementado, como esse projeto vai ser implementado. Eu cortei aqui, ele tinha mais imagens, quando vocês olharem lá no ISU, que eu mandei, vai estar o link para vocês, tá? Vocês vão conseguir ver que eles têm mais, mais desenhos, assim, de como foi implementado, tá? Aí eu queria que vocês colocassem que a última ideia que esse coisa deu para me pedir para vocês o trabalho, que é vocês vão colocar pode colocar foto se quiserem, a foto de vocês assim, ficou legal essa fotinho aqui. Podem colocar a foto de cada um de vocês e o que vocês colocam sobre o projeto. Porque já que ele é participativo, como vocês participam da construção desse projeto. Né? A gente ainda não tem a comunidade, tá? Alguns dos baladeiros, dos batateiros, aliás. Então vocês vão falar dos membros que estão fazendo parte desse microplanejamento desse projeto. Aqui, olha só. Isso aqui, pessoal, é só para... Esse aqui não precisa no trabalho de vocês, mas é assim, ó, rua, instrumentos legais de uso no espaço público. Só para vocês entenderem que se um dia vocês quiserem implementar esse projeto de vocês, que vocês vão fazer aqui na disciplina, vocês vão ter que, para ele ser legal, né, para ele ser regular, então, na cidade, ele vai ter que seguir as leis, os códigos, para conseguir ser implementado, né? Aí vocês vão ter que pesquisar. Aqui tem o que ele... Olha só, se baseou assim, ó. Temos liberdade prevista na Constituição Federal. Então, manifestação de pensamento. Se vocês quiserem colocar esse embasamento, vamos lá, de direito legal, para que vocês pudessem implementar o projeto de vocês, beleza. Aqui já tem umas dicas de onde procurar, mas tem que contextualizar com Pelotas. Aqui está trazendo a Prefeitura de São Paulo, está trazendo o contexto de São Paulo. Nós teríamos que contextualizar em Pelotas. Eu não estou pedindo isso para vocês, porque sei a quantidade de trabalho que vocês têm, mas quem conseguir, legal, tá? Mas aqui eu trouxe também para vocês verem que para ter uma regularidade, para ser legal, né? Então tá. Então tava ali. Aqui, como eu tinha falado para vocês, a questão... aqui tá as imagens, ó. Eu deixei fora de ordem, desculpem, pessoal. Aqui tá as imagens, então, ó, de como vai ficar. Tá, aqui era como... Opa! Como é e como que eles pretendem, então, troca por um sonho, tá? Nossa, terminou a aula e eu segui falando. Me passei, me empolguei. O Sandro vai me chamar de Rococó. Capaz, né? Gabriel, Volta. Oi. a Fernanda caiu a internet dela, ela saiu da aula, tá tentando entrar de novo. Ela tá aqui, ó. Tá na minha frente. Ela voltou, então? Voltou, só que ela tá falando e acha que a gente escuta e a gente não escuta ela. Ela não ligou o microfone. Desculpa. O que tem que fazer que eu tô perdida? Eu caí bem na hora, bem quando começou a falar do trabalho. O que tem que fazer? Resume. Depois eu olho os slides. Tu olha o slide e olha o vídeo que eu vou mandar para vocês, e eu vou mandar o link ali do ISU, e o grupo sabe. Fica calma, Fernanda. É um trabalho que eu tenho certeza, é para fazer apaixonada, é para fazer com vontade, tá? Talvez esse seja o trabalho da faculdade que vocês vão fazer, do curso que vocês estão fazendo, que seja o mais real de se implementar. É o mais próximo possível de se implementar. Por isso eu queria que vocês fizessem com o máximo de precisão da onde vocês, infelizmente, a gente não está podendo ir nos bairros para fazer os levantamentos, para ver que tipo de urbanismo tático seria legal. Pode ser, pessoal, não precisa ser de caráter assistencial, tá?
ele pode ser como era aquele urbanismo tático lá que eu mostrei para vocês, que era de caráter na intervenção de infraestrutura viária, de traffic calming, porque ele é de interesse público e democrático, né? Ele está interferindo na rua. Eu só quero que sejam cidades inclusivas e justas, que ela tá ali, ó. Que a Fernanda pediu. Eu vou botar aqui de novo, Fernanda, peraí. Que é aqui, ó. Aqui, ó. Práticas urbanas criativas de interesse público para produzir conhecimento, refletir e problematizar. Se tiver isso, tá? Já está feito o exercício, tá? Aqui eu trouxe exemplos para vocês que eram práticas que trabalhavam com uma demanda social total, né? E trouxe um outro exemplo que era uma demanda social no sentido era pública, porque ela envolvia a inserção na rua e na cidade num cruzamento. Ela tem uma questão com a infraestrutura viária, né? Reapropriação da infraestrutura viária para uma acessibilidade para todas as pessoas, né? Pensando na escala da pessoa. Então tá. Deixa eu fechar aqui. E como é que... Para quando professor? É a forma de apresentação, entrega, slide, como é que vai ser, sei lá. Quem perguntou isso? Peraí, primeiro eu respondo o Lucas, cada um de uma vez. Lucas. Tá ruim o teu áudio aí, Gabriel. Dia 18. Meu. Tá me escutando? Sim. Certo, 18/6, então. Isso. Eu mando agora depois um PDF direitinho com o dia e o que com textinho para vocês, um PDF da entrega, tá? A Fernanda, foi a Fernanda que perguntou? Quem é que perguntou? O que tem que entregar? Fui eu, como que tem que entregar. Hã? Quem é que perguntou? Foi a Fernanda, sim. Foi a Fernanda? Foi a Fernanda. Vocês podem me fazer, como eu vi os vídeos da Luana, eu adorei os vídeos de vocês, mas tem que ser eu mostrei a diagramação que tu perdeu, Fernanda. Ele vai ser um PDF, tá? Como se fosse um pequeno caderno, tá? Ele é um ensaio gráfico. Gabriel. Aí se vocês fizerem no PowerPoint, pode fazer no PowerPoint. Se vocês dominam o Illustrator, se vocês fazem no Photoshop ou se fazem no Corel, não interessa. Vocês têm que me entregar um PDF, um arquivo PDF com eu dei sugestões de diagramação, tá, Fernanda? Tá, depois eu vou dar uma olhada, então. E aí eu tenho que reescanear o livro que eu escaneei e botei na apresentação, que ficou muito ruim. Aí eu vou mandar para vocês conseguirem ver Tem duas sugestões de diagramação. Uma é aquele do Largo do Batata e o outro é desse livro daqui, ó. Não deu pra ver, mas tudo bem. Ah, tá. Agora sim. É difícil, né? A gente tá com a aula de distância, não dá pra olhar ele de perto. Esse Bom, é o livro que vai sortear? Hã? Eu vou Esse é o escanear livro que vai a parte sortear? eu vou escanear a parte dos exemplos para mandar para vocês, tá? Eu escaneei já, mas eu mando as imagens e aí se vocês acharem que dá para entender, aí se não vocês eu escaneio de novo. Ficou ruim. Eu usei aquele Teen Scanner, não ficou bom. Bem, pessoal, já passou o tempo. Uma boa noite a todos. A aula que vem é orientação, não se preocupem, tá, gente? Eu oriento. Vamos começar. Vão escolhendo qual lugar, qualquer lugar de Pelotas. Vocês têm que olhar na macro escala e identificar pontos em que vocês consideram que se faz necessário, é interessante, vocês têm uma ideia de urbanismo tático ou de microplanejamento, tá?
Por isso eu trouxe os dois termos para aula. Pode ser uma coisa mais performática, pode ser mais ligado a esse livro aqui. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado. E é a aplicação daquela aula da aula passada. Tá bem, tchau. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Tchau. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rococó. Boa noite. Boa noite. Aí, Obrigada, boa noite, professor. Boa noite. Sim, Gabriel. Esse trabalho ele se mantém no mesmo grupo passado? Mesmo grupo. É. Boa, Fabiana. Oi, Grupo, Gabriel. tá? Oi. Quem fala? Boa noite. Outra pergunta, eu não consegui ver tua aula passada, todo mundo estava elogiando, eu fiquei louco para ver a aula. Também para Eu acho que eu assistir. botei. Eu não Onde é que botei. eu acho ela? Eu não botei o link do YouTube. Tá, tu colocou no grupo? Eu acho que eu coloquei no grupo do WhatsApp. Ela tá no AVA. Ela tá no AVA, lá na unidade 4. Eu vi essa aula, agora não lembro qual é. Tá, aula 4, aula 5, agora não lembro, Fabiano. Tá, Mas ela tá na unidade 4. Tá. Vou procurar depois. Obrigado, Bárbara. Nada. Eu já nem sei mais onde eu coloquei. Mas senão eu colocava de novo ali no grupo e enviava, tá, Fabiano? Não, mas eu vou procurar É lá. bom assistir ela. Ela é bastante base para a aula de hoje. Tá? Tá, ok, então. Então tá. Um abração para todos. Vou lá que eu combinei janta com a Carol. Tá certo. Boa noite. Ah, esqueci de encerrar a gravação, isso vai ficar gravado.